que você acha que os musicais fazem tanto sucesso até hoje? Eu acho que cantar faz parte da vida da gente, né? E acho que o musical tem esse caráter, essa leveza que traduz um pouco a brasilidade em torno de música. Todo o nosso trabalho que a gente fez nos últimos tempos foi também de estreitar mais ainda essa conexão que o Inhotim tem com a cidade de Brumadinho, né? E tem sido um trabalho incrível, porque a gente vê o quanto que as pessoas valorizam o Inhotim como um bem que pertence a essa comunidade, né? Trabalhou na CBS a partir do final dos anos 60, ele começa a receber aquela informação que a gravadora internacional trazia. Então ele começa a ficar, o mundo é grande. Olá, boa noite, Metrópolis no ar. Miguel Falabella dirige uma nova montagem do clássico A Viúva Alegre, de Franz Lehár. A opereta está em cartaz no Teatro Municipal de São Paulo. E a história é contada de maneira cômica. Aliás, vocês lembram da história? Tem uma preocupação numa comunidade com a herança da viúva. Rica. Rica, livre. O temor é que ela gaste a fortuna fora dali, o que levaria à falência do pequeno país onde ela vive. Mas sempre tem um mas. Mas se a viúva se apaixonar por outro homem local, tudo pode se acertar. Será? Será? Eu quis fazer a Viúva Alegre porque eu acho que a Viúva Alegre é uma opereta que fala com todo mundo. É uma história maravilhosa, é uma história divertida. A Viúva Alegre, se você parar e pensar, é a mãe de todos os musicais. Todos os grandes compositores americanos, Rodgers and Hammerstein, o próprio Jerry Herman, todos eles beberam um pouco no Lehár, na sonoridade, no encantamento da música dele. Não é à toa que a Viúva Alegre tem mais de 300 representações desde que estreou. Ela é um clássico por isso, porque ela fala até hoje aos corações humanos. Estou me divertindo muito como Hannah. Eu acho que eu estou descobrindo várias coisas na Hannah que tem a ver comigo. É de uma elegância, até com as perucas a gente fala também, né, visualmente, é de uma altura, de um refinamento muito grande toda essa produção que o Miguel está montando com a gente. Vai ser o meu debut fazendo Hannah, eu já fiz esse papel em trechos, algumas vezes em concertos, os duetos, a área em alemão. E vai ser a primeira vez em português e a primeira vez a ópera na íntegra. Coincidiu que nós três estamos assim estreando na opereta, nesse caso, né, que é esse tipo de música lá da Viena, né, da Áustria, não sei o quê, que é tipo comédia, né? É uma comédia com fala, com texto e música intercalado. E uma leveza de olhar, de alma, não tem também? Tem, é um estilo próprio, né? É um estilo próprio. Então, cantar também você tem que se adaptar, porque não é a ópera séria, Verdi, Puccini, aquela coisa dramática, todo mundo morre no fim. Quando é que chega a Viúva Cavalli? A Viúva Cavalli? A Viúva Cavalli! Mas eu nem sabia que ela estava aqui. É um gênero que nasceu para ser um gênero mais leve, na Europa mesmo. E quando você adapta para outro país, às vezes você pode colocar umas gags, tem umas coisas delicadíssimas que o Miguel colocou, de referência a alguma coisa que não tem política nenhuma. Mas só faz sentido para o brasileiro. Né? Mas mesmo para o brasileiro não tem política, mas tem uma outra frase que o público vai rir porque vai entender, porque se falou muito alguns meses atrás, sabe? Inhotim é o maior museu a céu aberto da América Latina. São 23 pavilhões de obras espalhadas pelas mais de 5.000 espécies de plantas. Mas a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, cidade que abriga o parque, ainda traz reflexos. E Inhotim inaugura novas obras para se reinventar.
O rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, teve forte impacto sobre Inhotim. O museu sofreu queda no número de visitantes depois da tragédia. Mas como arte transforma, Inhotim também teve que se transformar para superar a fase e se reinventar. E voltou com novidades. Esse trabalho do Robert Irwin, ele tem essa relação também de conexão entre céu e terra, né? A visão aérea dele é de um obturador ou de uma flor se abrindo, que tem essa ideia de realmente de captação de luz. Então esse ponto é importante para o trabalho nesse sentido. Ele propõe essa conexão entre o céu e a terra, né? E é uma obra de percepção. Então, inclusive, ele orientou a nós não termos um paisagismo muito pesado em volta, tem poucas árvores, para que você, a partir da obra, tenha a visão da paisagem do Instituto Inhotim e também da cidade, que até a cidade você consegue ver daqui de cima, né? E funciona também um pouco como relógio de sol, porque durante o dia também a luz faz com que a obra mude. Então, de fato, é um trabalho que cada momento que você vem, cada dia que você vem, a percepção da obra, a experiência da obra é diferente. Bom, a gente está na Galeria Mata, que é uma das 4 galerias que abrigam exposições temporárias. E agora inaugurando também a exposição Visão Geral. Essa exposição nós pensamos um pouco a partir do trabalho do Robert Irwin também. São escultores brasileiros, alguns deles inclusive que assumem na produção o Robert Irwin como uma referência. E é uma exposição que discute sempre escultura. Então elas partem de uma questão matérica, como o trabalho da Laura, onde ela usa o industrial adaptado da máquina de transporte de elementos de peso, ou até de mineração, de grãos, para transportar uma pilha de mármore de um lado para o outro. Então isso é pó de mármore e a partir disso ela cria meio que uma ampulheta feita por uma máquina, né? Só que está invertida a lógica. A máquina, em vez de apressar esse transporte, ela vai bem devagar, quase que grão a grão, justamente para mostrar uma passagem esgarçada do tempo também e fazendo referência à escultura clássica, porque é um mármore em pó, então sempre tem essa relação com a escultura, com a história da escultura. Esse trabalho é do Alexandre da Cunha, é um caminhão betoneira, aqueles de misturar concreto. Ele tira a caçamba do caminhão e fatia em 4 partes. Você já nem reconhece mais o touro do caminhão. Ele mantém toda, enfim, a história dessa peça, né? Porque você consegue ver o concreto por dentro, consegue ver as marcas do logotipo, marcas de tempo na peça, mas quando ele corta, você passa a ler o trabalho como uma escultura, né? Como forma, volume, como atravessamento do olhar, de como as coisas acontecem quando você olha através dela, né? Mais de 500 imagens de Cláudio Andujar já fazem parte do acervo de Inhotim e estão espalhadas por sua galeria. Mas o pavilhão recebe agora a videoinstalação Yanoá, criada pela fotógrafa em parceria com os artistas Leandro Lima e Gisela Mota. A obra partiu de uma fotografia em preto e branco de uma série que Cláudia fez de malocas Yanomamis em 76. Tem um apelo simbólico nisso, né? Aquela maloca sempre em chama ali, é um rito deles de transição, de passagem, e é um trabalho que também cria um sinal de alerta, né, para as questões Yanomamis no Brasil. O museu também inaugura mais um jardim, o maior de todos. É o Sombra e Água Fresca, com mais de 100 espécies de árvores frutíferas e mais de 400 tipos de plantas. O primeiro jardim poético do Inhotim. A gente tem outros jardins temáticos com algum tema específico, mas esse é aberto. Aqui é a poesia que manda, é a sensibilidade, é o amor. Além disso, mais 3 instalações reabrem agora, depois de passar por um minucioso restauro. De Lama a Lâmina, do artista Matthew Barney, True Rouge, do artista Tunga, e Narcissus Garden, de Yayoi Kusama. É muito importante mesmo, a gente está podendo, nesse momento, até fazer uma espécie de celebração, né, por tudo que a gente conseguiu enfrentar, a maneira como a gente conseguiu ultrapassar várias dificuldades, né, e principalmente a nossa crença absoluta de que a arte é essencial e de que a arte tem um papel muito importante, tanto a arte como a educação, como os projetos sociais que o Inhotim envolve, né? A sua importância como ferramenta mesmo de reconstrução de uma cidade, de uma região, da autoestima das pessoas que estão aqui, né?
Então, para a gente, tudo isso junto é mais do que motivo de celebrar. Essas inaugurações que a gente faz agora, essa programação cultural, na verdade, ela marca também uma passagem, né? Da gente poder fazer com que essa luta pelo que a gente viveu, ela seja superada e a gente criar uma perspectiva mesmo para o futuro, né? E dessa forma é que a gente trabalha, mostrando Brumadinho para o mundo, né? Como o Inhotim tem feito. Daqui a pouco a exposição que conta a história dos musicais no cinema. A gente volta já já. Metrópolis de volta com uma exposição inspirada nos musicais no cinema. E aí, dá para você fazer um passeio por mais de 200 filmes nacionais, estrangeiros. Cunha já visitou a mostra, né, Cunha Júnior? Ficou inspirado? Arriscou um passinho? Um refrão? Olha, tem vídeos lá do Fred Astaire, do Gene Kelly, do Michael Jackson, todos dançando. Você acha que eu iria me arriscar? Sei lá, gente. De jeito nenhum, não. Mas é muito legal. A mostra faz um passeio pelos grandes musicais do cinema, incluindo aí as produções que marcaram época no Brasil, tipo as nossas chanchadas, né? Isso é muito legal. Né? É uma parceria, inclusive, com o Museu da Música e a Filarmônica de Paris. People will find themselves inside a movie musical, so they can sing and dance with the characters of the films. Qual é o seu musical favorito? Eu gosto da Noviça Rebelde, lógico. Eu gosto dos mais arrojados e um pouco mais atuais, como Dance in the Dark. My favorite musical it's not very original, it's very famous. It's Singing in the Rain. Dancing in the rain. Its story tells of how to make a musical in the early 30s in Hollywood. And the film was made 20 years after that, in the 50s. But already it looked back on the birth of the musical as a Hollywood genre. No Brasil começa quando, assim, o musical fica popular aqui? É com as chanchadas? A gente sabe como foi construído o cinema no Brasil. Esses heróicos aí, cineastas que fizeram tudo isso. Tem os filmes do Roberto Carlos também, a trilogia do Roberto Farias. Tudo que passei com você. Nos anos 80 teve a cena do rock, né? Vários filmes retrataram essa cena. O mais famoso deles é o Bete Balanço, né? Que acho que é um ótimo exemplo de um musical dos anos 80, com aquela estética meio new wave e que tem o Cazuza também, né? O Areias Escaldantes, ele deu uma conotação, porque ele trouxe, o Asdrubal trouxe o trombone, que era a Regina Casé, o Luiz Fernando Guimarães, veio o Diogo Vilela. Não dá pra ficar apavorado, tem que agir, tem que se preparar para um novo choque. Vambora, gente! Vambora. I think young people nowadays, they have music in their ears all day long. So they kind of accept more freely people burst into song or dancing in the streets. La La Land is a very interesting case. The fact that La La Land was filmed in the streets of Los Angeles, a bit like the French New Wave Jacques Demy films, I think this brought a new kind of energy to the genre. Eu acho que a música cada um se joga do jeito, né, espontâneo. E ao mesmo tempo, como cantar também espanta os males, acho que dançar faz bem para a alma.
E agora vamos fazer um giro pelas exposições que estão em cartaz pelo mundo. O cantor e compositor Raul Seixas já foi tema de muitas biografias, muitas mesmo, mais de 60. A mais recente é a do jornalista J.B. Medeiros. Se chama Não Diga que a Canção Está Perdida. É uma pesquisa profunda e que não trata aí o Raul como um homem acima do bem e do mal. O JB mergulha em controvérsias, em períodos difíceis durante a ditadura, nas influências e nas parcerias. Primeiro Raulzito, depois Raul Seixas. O Maluco Beleza viveu 44 anos e produziu intensamente. É autor de mais de 300 canções. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Na música eu quero atingir todas as estruturas. Por isso que minha música é fácil, é isso mesmo que tem que ser feito. Uma música de fácil comunicação, seria assim como um invólucro para levar a minha mensagem que eu quero dizer. Esse caminho que eu mesmo escolhi. Ainda pequeno em Salvador, Raul virou grande fã de Elvis Presley e, inspirado no rock and roll americano, formou a Raulzito e os Panteras. A banda serviu de apoio a Gerry Adriane, Vanderleia e até Roberto Carlos. Em 71, ele sobe, ainda como uma espécie de derivado de Elvis Presley, ele sobe ao palco do Festival Internacional da Canção. Aí todo mundo ficou com Let Me Sing. Let Me Sing. Que já eram uma fusion. Subitamente, quando ele faz o Sociedade da Gran Ordem Cavernista, esse disco eu reputo como talvez a ruptura definitiva, tem canções como Dr. Pacheco, na qual já estão todos os pressupostos da obra dele. Né? Já está o sarcasmo, a leitura muito crítica da sociedade brasileira e também a inventividade musical. Se você ouvir Dr. Pacheco, começa como se fosse Pink Floyd e termina como Beatles. Perdido, dividido, dirigido, carcomido e iludido. Acho que a gente saiu no tapa uma vez em Brasília, né? A gente vivia junto. E nesse viver junto, pô, não há quem aguente. Paulo Coelho foi um personagem extremamente importante na carreira do Raul Seixas. Nos primeiros discos, então, fundamental. Fundamental. Raul praticamente, como se diz, floresce a partir do encontro com o Paulo Coelho. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Paulo Coelho é letrista de grandes sucessos de Raul. Os dois também compartilhavam o interesse por ficção científica, por misticismo e magia. Criaram juntos a Sociedade Alternativa. Viva! Já causou polêmica na internet um documento publicado na biografia que dá margem à suspeita de que Raul Seixas tenha entregado Paulo Coelho à polícia do regime militar. Se você considerar bem o ambiente, era um ambiente de paranoia. E essa paranoia era insuflada pela ditadura. Sim. Desconfiar do seu vizinho era um êxito para eles. Porque você poderia entregá-lo. Não é possível dizer que o Raul delatou o Paulo. Isso eu não digo no livro,
E aqui, nesse documento aqui que eu li, né, diz, por meio do artista, que seria o Raul Seixas, eles poderiam chegar até o Paulo Coelho e a mulher dele, Adalgisa. O Paulo e o Raul vão à delegacia, à polícia. O Raul é que tinha sido chamado para depor. O Paulo fica. Durante 2 semanas ele foi torturado e interrogado. Quando ele finalmente foi solto, né, ele tentou falar com o Raul e o Raul não atendeu o telefone. Então ele ficou magoado com isso. Os dois só voltam a se falar no ano seguinte. Já tinham um contrato assinado na gravadora e fizeram mais 2 discos. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber. Mas o que deu agora recentemente, o que você acha? A história de cancelamento. Sim. Bom, se Raul Seixas está suspeito de ter entregado o Paulo Seixas, então cancela Raul Seixas. Isso é uma das ignorâncias típicas da nossa época, né? Julgamentos sumários, julgamentos moralistas, né? Eu sou perfeito, eu não tenho falhas morais, então eu posso pegar e jogar você para os leões. E aí também é uma réplica do comportamento da própria ditadura. A arte e a pessoa são 2 coisas diferentes. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte. A compreensão da grandeza dele escapava. Ficava como um personagem meio folclórico. Para mim, formou um outro mosaico, assim. É um personagem muito, muito rico. É um personagem que vai viver para sempre. E mais dessa conversa super legal que eu tive com o JB está no podcast do Metrópolis. Opa! Vocês sabem que toda semana a gente tem conteúdos novos. É só você procurar em todas as plataformas digitais Podcast Metrópolis. Bom, para encerrar o Metrópolis, nós vamos ver a mostra Linhas da Vida, da japonesa Shiharu Shiota, que acabou, inclusive, de abrir no Centro Cultural Banco do Brasil. Não é? São instalações, fotografias, pinturas, que vão desde o início da carreira dela nos anos 90. E tem também 2 obras inéditas. Quer ver uma boa notícia? Entrada gratuita. Sensacional. Tchau, a gente volta, então, amanhã, 15 para as 9 da noite. Um beijo.